Você sabe o que causa ansiedade? Quais são os diferentes tipos de transtorno de ansiedade? E como que a gente faz para solucionar esse problema? Continue assistindo esse vídeo até o final, que você vai aprender isso tudo e muito mais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você, por exemplo, sabe o que causa ansiedade? A ansiedade, saiba disso, pode se referir a um sentimento de inquietação, medo, nervosismo ou preocupação diante de alguma situação. O que eu estou querendo dizer é que, de modo geral, todos sentimos ansiedade em determinados momentos da nossa vida. Por exemplo, quando passamos por alguma avaliação no colégio, ou também ao participar de uma entrevista de emprego. Entretanto, em certas pessoas, esse sentimento se torna mais intenso e também persistente. Mas afinal, você sabe por que isso acontece? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Vamos em frente. Vamos lá. Por que as pessoas sofrem de ansiedade? Em princípio, as manifestações de ansiedade, elas servem como um sistema de proteção e alerta para nos preparar para situações desafiadoras. Ou seja, o que gera ansiedade rotineira é geralmente o sentimento de antecipação de alguma situação estressante ou possível ameaça. Entretanto, quando os sintomas causam prejuízo significativo, por exemplo, na área social ou profissional, ela passa a se tornar o que nós chamamos de transtorno. Em geral, os problemas de saúde ou uso de substâncias são possíveis fatores que aumentam as chances de se desenvolver quadros de ansiedade. Nesse sentido, indivíduos com as seguintes condições, que eu já vou comentar para você, ou comportamentos, podem ter o risco aumentado, ou seja, maior, de ter ansiedade. Que é o seguinte: doenças cardíacas, diabetes, doenças da tireoide, como o hipertireoidismo, doenças respiratórias, como a asma, uso de drogas ou bebidas alcoólicas, abstinência, ou seja, por interrupção do uso de álcool ou drogas, interrupção abrupta do uso contínuo de medicamentos como os benzodiazepínicos, dor crônica, doença inflamatória intestinal, efeitos colaterais de alguns medicamentos também está nessa lista. Entretanto, nesse vídeo nós vamos focar em entender o que provoca ansiedade em outras circunstâncias. Em primeiro lugar, é importante destacar que não se conhece precisamente as causas dos transtornos de ansiedade. Curioso, não é mesmo? No entanto, acredita-se que alguns fatores podem aumentar o risco de levar a quadros de ansiedade, sendo que algum destes é o que eu vou te contar agora. Mas se você está até aqui comigo neste vídeo, já clica aqui embaixo no joinha, deixa o seu like, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Então, depois de ter deixado o seu like aqui embaixo, de ter clicado no joinha, eu vou te explicar quais são esses fatores de risco que aumentam a nossa chance de desenvolver os quadros de ansiedade. Em primeiro lugar, as situações de estresse constante, como por exemplo viver um luto, terminar um relacionamento ou ser demitido do trabalho, por exemplo. Em segundo, traços de personalidade, ser uma pessoa mais tímida ou naturalmente não lidar bem com contextos em que há muitas mudanças na rotina. Em terceiro, eventos traumáticos durante a infância ou também durante a juventude. Em quarto lugar, é claro, são os aspectos genéticos, ou seja, o histórico na família que inclui ansiedade ou outros transtornos mentais. E vale lembrar que para se classificar a ansiedade como um transtorno, é necessário o diagnóstico que os sintomas não surjam dos efeitos do uso de alguma substância, ou mesmo de qualquer outra condição médica. Isso é muito importante a gente ter em mente. Agora, saiba que diferentes tipos de transtorno de ansiedade podem ter causas distintas, causas diferentes. Depende do tipo de ansiedade, as situações ou temas específicos que podem explicar a origem desse quadro. Por exemplo, um dos tipos de transtorno de ansiedade que existe recebe o nome de fobia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deles. E saiba que nos quadros de fobia existe um medo excessivo de algum objeto ou de alguma situação. Por exemplo, o medo de locais fechados ou locais apertados,
como ao entrar em elevadores ou estar em meio a multidões. Isso recebe o nome de claustrofobia. Saiba que as fobias podem ter relação com algumas experiências traumáticas. Aliás, mesmo pessoas que simplesmente observaram outros passando pela experiência traumática podem sofrer indiretamente o impacto negativo. Alguns sofrem de fobia após receber informações sobre o trauma de outras pessoas. Sim, isso também acontece. Portanto, diferentes experiências e eventos podem levar a quadros de fobias específicas. Ou seja, o que gera ansiedade pode ser desde o medo de aranha, o medo de mar ou medo de elevadores, até o simples fato de ficar sabendo do medo que outras pessoas apresentam. Muito curioso, não é mesmo? E quais são as opções de tratamento para a ansiedade? Eu vou contar para você em um instante. Mas se você está até aqui comigo, clique aqui no botão inscrever-se, porque esse aqui é o canal Vitalismo Ansiedade. E aqui nesse canal a gente fala tudo sobre ansiedade de modo a te ajudar. Ou seja, os vídeos vão te ajudar, que a gente publica todos os dias. Então já clica aqui, se inscreve e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Por fim, quais são os tipos de tratamento? O que a gente pode fazer para se tratar da ansiedade? Para entender melhor o que causa ansiedade em cada caso, pode ser bastante importante contar com a avaliação de profissionais da área de saúde. Em geral, o tratamento com profissionais médicos é uma opção, podendo ou não incluir o uso de medicamentos. Além disso, é possível a combinação com um acompanhamento psicológico também. Portanto, não hesite em procurar ajuda profissional caso você apresente medo e preocupações excessivas. Afinal, receber as orientações adequadas e um tratamento específico o quanto antes pode ajudar a obter melhores resultados. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ele te ajudou, lembra do seu joinha, lembra de deixar o seu like, de clicar aqui embaixo, porque isso nos ajuda bastante. E a gente estava falando aqui sobre o que causa ansiedade. Pois bem, você sabe maneiras práticas de lidar com a ansiedade? É isso que eu expliquei nesse vídeo aqui. Então vai lá dar uma conferida, porque eu sei que esse vídeo vai te ajudar, porque ele te explica maneiras práticas de reduzir a sua ansiedade e aumentar a sua sensação de bem-estar. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra nesse vídeo aqui, tá bom? Tchau, tchau. Faz o V. E agora clica aqui, ó. Vamos lá para esse vídeo. Faz o V.